Olá, meus amigos, começando mais um programa Medicina e Saúde aqui na nossa rádio Amizade, dando fechamento, ao nosso especial sobre as mães no mês de maio. E não podia fechar de uma forma melhor, falando sobre esse assunto e com a pessoa que nos recebe aqui no seu consultório para conversar conosco. Eu venho de uma faculdade de medicina bem humanista, aliás, viemos. E esse renascimento cultural do século XV, ele trouxe luz à valorização do ser humano, influenciou fortemente aí a cultura, na pintura, na escritura, na literatura, e na medicina não foi diferente. Essa valorização do ser humano em detrimento da doença, valorizar o ser humano. Existe um ser humano, existe uma pessoa antes de um CID, e ele tem que ser valorizado. Para falar hoje, gente, sobre saúde mental no pós-parto, eu tenho aqui comigo a doutora Verônica Ciulla, médica psiquiatra e psicoterapeuta, professora titular da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Envelhecimento da Saúde Mental do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, aí nos anos 2010 e 2013, especialista em psicoterapia de orientação analítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mãe do Antônio, mãe do Augusto e minha amiga há mais de 20 anos. Obrigado, Verônica, por me receber aqui e bater esse papo com a gente. É um prazer imenso te ter aqui, um grande amigo da família, muitos anos aí juntos, um tema extremamente relevante, eu acho super importante. Fico honrada com esse convite e espero poder contribuir bastante com esse assunto. Ah, com certeza. Tu tem tempo hoje pra gente conversar, né? Muito! Pois aí que tá. Verônica, falar sobre a saúde mental, no pós-parto, ele é necessário, ele é urgente, Muitas mulheres ainda se sentem, de certa forma, sozinhas nesse processo. Por que tu acha que esse tema ainda é tão pouco discutido, tão pouco debatido? É tabu? O que está acontecendo? Por que não se fala sobre isso? Ou é tudo umas mil maravilhas? Eu acredito que isso que tu tá comentando, que é pouco discutido, Felipe, é as dificuldades, os desafios. A gente vive com essa era digital, de redes sociais, uma romantização da maternidade. A gente escuta falar bastante sobre maternidade, mas não sobre os desafios da maternidade, E tem essa ideia que hoje em dia a sociedade exige muito de uma mãe super-heroína, uma mãe que dá conta de tudo, e isso eu acredito que está calando as dificuldades das mães, o lado da maternidade que muitas vezes é difícil, é desafiador, é vulnerável. E eu acho que é disso que a gente tem que falar. Eu acho que muitas mães têm sim uma maternidade leve, tranquila, mas tem muitas mães... Especialmente hoje em dia. Hoje em dia, com as demandas, as coisas, eu vejo no consultório, assim, as queixas mudaram, Hoje em dia a rede de apoio é mais frágil, é mais difícil. Os avós que antigamente eram presentes são ativos, trabalham, Achar pessoas para ajudar de confiança não é tão simples. Então tudo isso... O mundo mudou de certa forma, E as mães ficaram mais sozinhas. Então, como tu colocou na pergunta, assim, existe uma solidão na maternidade, Os maridos trabalham também para poder até oferecer um bom conforto para a mulher nesse momento. Então, a carga de trabalho do casal é grande. Então, tudo isso deixou a maternidade com desafios muito maiores e diferentes dos desafios antigos. Então, falar sobre a maternidade para as mães que estão sofrendo, eu acho que é pouco discutido, pouco abordado. Eu acredito que muitas vezes o foco fica muito no bebê, na clínica, O pediatra acompanha ali a criança e a mãe não é olhada como deveria, ou abordada, ou orientada, ou até informada sobre o que pode acontecer, o que é natural, o que é alarmante, o que tem que se preocupar, A gente ouve muito falar do tal do baby blues, depressão pós-parto também. Existe alguma diferença entre eles? Sim, o baby blues, ou disforia puerperal, é algo fisiológico, natural.
né? A depressão pós-parto é patológico. Então, qual é a diferença? A diferença está na duração. O baby blues, ele lá pelo 2º, 5º dia pós-parto, começa sentimentos de tristeza, pode ter irritabilidade, cansaço pelas privações de sono, que é natural do processo do pós-parto, pelas questões hormonais, pelas questões psíquicas que a mulher está vivendo, por essa nova identidade, essa novidade que está acontecendo na vida da mulher. Então essas reações, elas são esperadas, elas podem acontecer e acontecem em mais de 80% das mulheres. De uma forma então fisiológica. Fisiológica e natural, e esperado. Só que até essas sensações que são naturais, muitas vezes, elas não são informadas. E a mãe, hoje em dia, com muito mais partos planejados, gestações planejadas, ela não se permite, né? Se cobra mais. Se cobra mais. Então ela pensa assim, pô, eu desejei tanto esse bebê, essa gestação. Às vezes o filho único, né? Filho único. Gestou com uma idade mais avançada e vai ser o filho único, né? Todo preparadinho. Então, aí vem até aquelas cobranças, mas por que tu tá assim, se tu sonhou tanto com isso? Por que tu tá te sentindo triste se teu bebê é saudável? E isso não tem relação com o ambiente. Isso tem relação com a natureza, com o processo que a puérpera está passando naquele momento, e isso é esperado. Então, até falar, até o baby blues, né, que é algo comum, que 80% das mulheres passam por isso, muitas mães não sabem. Podem sentir inseguranças, achar que não vão dar conta. A diferença disso para uma depressão pós-parto é a gravidade, é a duração, é a intensidade dos sintomas. Então, quando esses sintomas, eles se intensificam, eles se prolongam, né? E também eu acho importante, eu como psiquiatra, tem essa questão que tu falou do CID, né? Da medicina mais humanista. As pessoas são muito individuais e o sofrimento, ele é único. A gente não pode classificar os sintomas como um CID, como um DSM, né? Cada mulher pode sofrer de uma depressão pós-parto de uma forma diferente. Não é só aquela depressão que a gente vê em livro, a mulher tá pensando em morrer, tá pensando em matar o bebê. Não, muitas vezes isso é sentido como um medo de morrer, um medo de não dar conta, uma angústia intensa, uma irritabilidade. Então a depressão pós-parto, ela pode se manifestar de diversas formas. Não só com um checklist de critérios diagnósticos, de alteração de apetite, alteração do sono, insegurança, sentimento de culpa, vontade de morrer, não. Ela pode se manifestar. Tem mães que não sentem raiva do bebê, mas sentem uma insegurança tremenda que impacta. É o quanto aquilo está impactando a vida da mulher, o quanto aquele sofrimento está deixando ela com incapacidades até de cuidar do bebê, de cuidar dela, de viver aquele momento, né? E essa intensidade que a gente tem que informar para quando a mulher deve buscar ajuda, quando ela deve se preocupar. Existe algum fator de risco? Assim? Existe, né? Existem fatores de risco que são gravidez não planejada, história já de transtornos emocionais, a separação, né? A mulher que não tem uma rede de apoio, não é casada, né? Intercorrências na gestação ou quando o bebê nasce. No próprio parto. No próprio parto. E isso tudo, muitas vezes, são fatores de risco, podem acontecer, mas o que a gente vê mais hoje em dia é mulheres sofrerem de depressão pós-parto sem fatores de risco. Pelo contrário. Não tem nenhum fator. Tudo tá certo. Tudo tá certo, aquela gravidez foi planejada, o marido quis, às vezes até fizeram tratamentos para viver um grande sonho. E aí a gente vê uma ansiedade tremenda na mulher por não ter fatores de risco, né? Não se permitir estar passando por um sofrimento intenso. O bebê é saudável. E por que eu tô sentindo isso? Eu não posso sentir isso. E essas são as que mais se calam. Porque quando existe esses fatores de risco e essas intercorrências, todo mundo tá mais atento, né? O pediatra tá mais atento, o obstetra tá atento, a família tá preocupada, porque existiu ali algo que foi precipitante para um sofrimento, então a gente espera um sofrimento. Agora, quando não existiu nada, e a própria mulher pensa, não, mas eu não tenho por que tá sofrendo, tá tudo bem.
Aí que tá, o sofrimento, ele não é só o ambiente ou os fatores que causam. Qualquer depressão pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, né? E em qualquer circunstância. Tu falaste agora, assim, muita gente acha que isso é frescura, né? Ou uma falta de gratidão, de certa forma, por ter um bebê saudável. Isso ainda atrapalha nesse diagnóstico, né? Nesse diagnóstico, como tu diferenciou isso do baby blues e da depressão pós-parto, quando buscar ajuda, né? Por não ter fator de risco e tal. Isso atrapalha bastante ainda, né? Como tu falaste, a mulher se calar, né? Não dividir isso com ninguém, né? E aí atrapalha nessa busca, né? Muito, porque quando a gente justifica um sofrimento, é mais fácil de falar dele. Agora, quando a gente sofre sem uma justificativa até objetiva, né? Porque assim, eu tô sofrendo porque eu tive um parto prematuro. Eu tô sofrendo porque eu tive pré-eclâmpsia. Eu tô sofrendo porque eu tive uma atonia uterina. Esses termos até, né? Uma intercorrência grave. Então a gente justifica. Porque eu não consegui muitas vezes ter o parto que eu gostaria. Ou na minha gestação eu perdi um companheiro, perdi o meu pai, perdi minha mãe, né? Então essa justificativa, ela te dá uma permissão inconsciente ao sofrimento, né? Mesmo hoje em dia, a gente vivendo, como eu disse, essa era que coloca as mulheres, elas têm que ser mães, têm que ser super mulheres, têm que ser super esposas, têm que ser saradas, elas têm que dar conta de tudo, da casa, do trabalho, têm que ser super empreendedoras. Mesmo com toda essa exigência, quando a gente não justifica o que a gente está sentindo, a gente se culpa por estar sentindo. E eu acho que é esse grupo que a gente tem que focar. Porque é isso que eu vejo na clínica até mais. É essas mulheres que chegam e passaram por isso há anos atrás e não falaram nada. Ou passaram por isso na gestação e nem se deram conta que tiveram depressão pós-parto, né? E isso causou um prejuízo naquele momento. Ou que vem e tem dificuldade de falar porque já chegam se justificando no sentido positivo. Não, eu não sei por que eu tô me sentindo assim, eu tive um bebê saudável, eu tive uma gravidez desejada, fizemos tratamentos, ou sei lá, coisas do tipo. Esse grupo, eu acho que... Eu nem devia estar me sentindo assim. Não deveria estar me sentindo assim, o meu marido tá cobrando, minha família tá cobrando, por que eu tô tão pra baixo, tão isolada, tão... né? E esse grupo que eu acredito que seja importante orientar, que o sofrimento ele não precisa ser justificado. Qualquer pessoa pode sofrer, né? E isso tem a ver com genética, com natureza, e a gestação e o nascimento do bebê psiquicamente revive traumas anteriores. Muitas vezes são coisas lá da infância, né, da relação com a mãe, que são revividas naquele momento. E que não que esteja acontecendo naquele momento, mas que coisas passadas, né? Você falou um pouquinho atrás ali sobre corpo sarado e tal, né? Isso a gente percebe bastante, né? Falar sobre o corpo agora dessa puérpera, né, dessa mãe. Como lidar com essas transformações físicas, né, que o pós-parto traz, né? Muitas vezes bem distante daquele corpo ideal, né, imaginado, né, ou até mesmo o corpo que ela tinha antes, né? Eu sempre digo para elas que elas preocupadas muito com o peso, né? Eu digo, não, o peso tu pode até, provavelmente vai voltar ao teu peso, até menos peso que tu tinhas antes, né? Mas o formato, né, aquele, principalmente quando é a primeira gestação, né, pelo banho hormonal que tu vai sofrer, aquele formato, teu corpo vai mudar, né? Isso tu percebe também na clínica, essa queixa, ela se olhar no espelho e falar pra ti assim, não sou mais eu. É aquela mulher que eu vejo agora ali nua, né? Não é mais eu não tô me aceitando. Isso acontece? Sim, eu acredito. Como lidar, assim? Como é que a gente podia ajudar essa mulher a lidar nesse tema, assim? Eu acho que primeiro, Felipe, entender essa transformação, né? Eu acho que a gente vive um culto a um padrão de beleza que é inatingível, né? Tanto que entra aí uma indústria que gera insegurança para ter lucros, né? Então aí entra esses emagrecedores, esses hormônios e tal. Então não só as mães, que claro, por estarem nesse momento isso aflora,
porque é um momento que realmente o corpo vai ficar mais flácido, vai ter cicatrizes, pode ter alteração de peso, tudo isso, né? Até a disponibilidade de se cuidar muda, né? De fazer atividade física como fazia antes, um nenê, tem um nenê. Então, óbvio às que vai vezes, ter uma transformação. Uma criança maior, né? Sim, então é óbvio que vai ter uma transformação. Só que eu acredito que isso que a gente vive, essa sociedade que exige esse culto à beleza de uma forma inatingível e prejudica muito, acentua nesse momento pós-parto acentua. Então, as mulheres, além de toda a sobrecarga que a gente estava comentando, psíquica, hormonal, ainda eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sarada, eu tenho que estar, né, porque os padrões de beleza estão assim, né, e é essa maternidade que é mais divulgada, né, eu tive filho e tô com a barriga tanqueia, eu tô assim, tô assada. Então, eu acho que primeiro um entendimento que aquele corpo mudou, ele se transformou. Mas agora ele carrega uma história. E ser mulher, ser mãe, é muito mais do que um corpo bonito, né? É a capacidade de gerar uma vida. E a gente enxergar o corpo com esse poder, eu acho que está acima de qualquer aparência e vaidade, né? A gente vê assim, infelizmente, às vezes as mulheres dizendo, não, eu não quero ter filho porque o meu marido exige que eu tenha um corpo bonito, ou a sociedade, ou o meu trabalho, ou coisa assim. Isso é tão mais grandioso, né? A gente poder gerar uma vida com o nosso corpo, que eu acredito que todas essas cicatrizes e alterações, quando a gente alcança esse entendimento, ficam pequenas. Então, antigamente, né, a gente via que essa questão que a gente vive hoje social do culto à beleza não era uma preocupação, né? Tinha sobrecarga materna, tinha as questões, talvez, mais filhos e tudo, mas a gente também, um ajudava o outro. Não tinha selfie no Instagram, no tinha, espelho da academia. A mulher não precisava ser uma super heroína, né? 3 semanas depois de dar luz. Exatamente. De biquíni na praia. Exatamente. Então, até os trajes, né? Antigamente as mulheres usavam roupas mais largas e tudo. Então, essas cobranças mudaram. Mas o mais importante é a gente entender que a maternidade e ter um bebê é muito mais profundo do que a gente vive dessas cobranças sociais, de aparência, de shape, de corpo, de não sei o quê. Então, quando a mulher entende o valor que ela tem por esse feito, eu acredito que ela dá um valor à história dela, ao que ela está vivendo. E isso, aos poucos, as coisas vão entrando no lugar. A gente entender também que o autocuidado, fazer uma atividade física, se alimentar bem, é muito mais que aparência, né? É a nossa saúde até para ser mãe, até para cuidar melhor, até para se sentir mais disposta, né? Para essa maternidade, para o filho. E eu vejo assim que, infelizmente, hoje em dia, as mulheres, por causa disso, elas estão até se autodestruindo, né? Porque esse padrão inatingível é uma autodestruição. Aí elas usam drogas, usam excessos de ginástica, ou ausência materna, às vezes. Então, bom, já que eu tenho que voltar a um padrão, eu vou ficar na academia. E não delego meu filho à minha mãe, né, a avó. Uma babá, o que for, porque eu tenho que voltar a esse padrão. Então, assim, esses valores eu acho que é importante a gente retomar, né? Que aquele momento é um momento passageiro, né? Até a gente estava comentando, né? A mulher, quando já tem o terceiro filho, já fica, eu quero ter outro, porque é aí que eu vou começar a curtir. Porque ela já sabe que tudo passa, tudo volta ao normal, as coisas vão ser. E o valor também muda, né? Os nossos valores como mãe, o nosso olhar para o que a gente está vivendo. Essas outras coisas não começam a ter tanta importância quanto aquele momento da vida, quando a gente tinha 20 anos, que a gente queria namorar. Agora não. Agora a maternidade, ver os filhos crescer. Então são outros valores que têm que ser lembrados nesse momento, né? E não ficar escravo desses padrões sociais. E no aspecto social, Verônica, muita gente ela relata um certo isolamento, né? No pós-parto imediato, ou até mesmo um pós-parto a médio prazo, né? Isso é comum, relativamente comum? Tu percebe isso na clínica, no dia a dia? Esse afastamento, agora sou mãe, aquela pessoa, né, para de participar, de
com os amigos, enfim, ela meio que se isola, assim, isso é comum? Eu acredito que o isolamento, a gente pode diferenciar o isolamento patológico do esperado, Sim. né? Obviamente que depois que a gente tem um filho, a gente não vai ter a mesma disponibilidade social, laboral, até como a gente falou em questões de saúde que a gente tinha antes de ter o filho. Então, a maternidade, ainda mais no início, ali nos primeiros meses, ela isola a mulher. É a amamentação de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, é aquele cuidado exaustivo, né? Que aí é dar de mamar, troca a fralda, bota pra naná e isso isola a mulher, naturalmente. Agora, é claro, a gente tem que diferenciar daquele isolamento que a mulher tá deixando de sair porque não tá se sentindo bonita, tá deixando de sair porque tá exausta, porque não dormiu, porque não teve apoio, né? Então, esse isolamento, até porque o isolamento é um critério diagnóstico para depressão e para transtornos, né? Então, quando o isolamento ele tá relacionado a ou uma sobrecarga intensa, né? Ou vergonha, ou sentimentos de tristeza, aí eu acho que tem que ser avaliado e essa mãe precisa de um olhar, de um cuidado, de um tratamento, de buscar ajuda. Isso sim. Isso, a rede de apoio é importante também para perceber isso, né? Porque muitas vezes ela não percebe, a mãe não percebe isso. E até tem uma frase que agora tá muito falado por causa da série, essa adolescência e tudo, que é: a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? E é verdade, a gente precisa de uma aldeia. E o que acontece? A mãe, quando a gente tem filho, a gente vê isso. O foco é o bebê. As pessoas veem, às vezes elas querem até ajudar com o bebê, né? A trocar o bebê, a pegar o bebê. Mas quem é que olha pra mãe? A mãe, ela precisa também ser cuidada, né? Ela precisa ser olhada. Eu tive uma paciente até que me contou uma vez que ela disse que a sogra dela, super querida, com a melhor das intenções, vinha para ajudar, só que ela dizia assim: esse bebê tá chorando muito, deixa que eu sei acalmar ele. E aquilo gerava nela um sentimento: bom, eu não sou capaz. Então eu sempre digo, né? Nasce o bebê, nasce a mãe. Tu nasce junto com esse bebê. E cada experiência é única e tu vai aprender com ele, como ele vai aprender contigo, tu vai aprender com ele. As pessoas às vezes vêm pra cuidar. Cada gestação é uma história diferente. É uma mãe diferente. É uma mãe diferente. Né? A mãe já tá mais experiente, tudo isso. Então, às vezes o olhar para a mãe é super importante, né? Tu dizer: olha, o que tu tá precisando? Tu quer descansar agora aí? Eu fico com o bebê? Claro que ela precisa de ajuda com o bebê. Ou tu precisa comer alguma coisa. O que tu precisa? Porque a mãe estando bem, ela vai ser uma mãe melhor pro bebê. E pro bebê é importante que ele tenha uma mãe que esteja bem, né? Agora eu vou tocar num assunto... Vou falar do casal agora, né? O puerpério também testa o relacionamento, né? Com certeza. Eu acredito que testa... De todas as formas. De todas as formas. Porque essa transformação da mulher é uma transformação de papéis, né? Antes eram 2 namorados, agora é pai e mãe. Então mudou a identidade, mudou o papel de cada um na família, mudou as responsabilidades, agora tem um ser ali. Então pode acontecer N, né, situações. Primeiro, também intimamente, a mulher, como a gente falou do corpo, isso pode gerar vergonha na relação sexual, né? Por não estar com aquele corpo que ela tinha antes. Ou até mesmo uma rejeição do parceiro. Né? Pode. Às vezes o parceiro não sabe como ajudar ou como estar presente e se sente rejeitado. E a mãe se sente também desamparada. E às vezes a falta de comunicação também afasta mais ainda, né, o casal. E até a questão sexual que a gente escuta muito no consultório: baixou a minha libido e tal. Então eu sempre digo assim: libido é energia. Ter libido é energia. Quando a gente bota libido em algum estudo, é energia. Então como é que a gente vai ter libido exausta? Então é natural que diminua a libido da mulher. Então, se o marido tá se queixando de libido à mulher, então eu preciso de mais apoio, eu preciso descansar mais. Para isso ir retomando aos poucos e eu conseguir retomar a minha vida sexual com meu marido, né? Então, às vezes, é tanta cobrança que mais tira a libido do que, né, infla de novo. Então, isso tudo é algo que eu vejo, assim, que
ao mesmo tempo que é extremamente desafiador para um casal ter filhos, passar por tudo isso, não ser mais o centro, agora tem outro serzinho ali no meio, né? Separando, distanciando muitas vezes. Ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de amadurecimento, de crescimento e de um olhar diferente ao amor do casal, né? Porque passar por gestação, puerpério, o homem assistir tudo isso com a mulher, participar como ele puder de tudo isso, que é super importante para o bebê, eu acredito que no final das contas pode ser uma grande oportunidade de unir muito mais o casal. Tu sabe, tu falou aí do caso do paciente, eu me lembrei agora falando disso, de uma gestação extremamente desejada, de um casal já com uma idade um pouquinho mais avançada, primeiro filho. Teve algumas ali intercorrências no início da gestação e o marido era tão preocupado e tão presente naquela gestação que ele passou a ter medo de tocar na companheira, parou de procurar e teve medo de tocar, porque ele tinha medo, né, de alguma coisa acontecer, né? E ele me confidenciou isso e a paciente me confidenciava que ele não procurava mais ela, e, né? Então tu vê que a situação, né, na verdade não era nenhuma negação, algo assim, era medo de tocar na parceira por ela estar, então, carregando, né, aquele filho que era tão desejado no casal, né, e a relação deles não estremeceu, enfim, a gente conseguiu conversar bastante com o casal enfim, mas isso acontece mesmo, né. E acho que esse é o ponto, sabe, Felipe, o esclarecimento mútuo, né? Numa relação conjugal, a gente falar o que está sentindo, falar as inseguranças, é fundamental, porque cada um traz consigo a sua história, os seus traumas, né? As suas vivências. E muitas vezes o filho, ele não gera só na mãe um regresso às suas angústias, seus traumas, mas no pai também. Ele mudou de identidade, né? Ele é pai. Então, qual foi a vivência desse homem como pai, como filho, né? Com o seu pai. Com o seu pai. E como é que ele enxerga as inseguranças dele em relação a ser pai nesse momento? Então, isso é muito comum. Às vezes, cada um tá numa linha, assim, né? Um tá pensando, bom, ele não se interessa mais por mim. E ele tá preocupado em desagradar. Então, essa comunicação nesse momento e essa consciência que é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade, de grande desafio para todos. Né? Essa conversa aberta, como a gente está tendo aqui, né? De não só falar, é maravilhoso ter filho, a gravidez é planejada, o filho é um sonho, a maternidade, tanto que dizer, padecer no paraíso. É maravilhoso, mas a gente padece, né? E ao mesmo tempo, eu acredito que essa vivência é o maior amadurecimento na vida do ser humano, assim, da mulher, principalmente, né? É ter filhos. Isso é transformador, né? Da mesma forma como a gente falou, transforma o corpo, transforma o casal, é transformador e é muito enriquecedor. Uma palavra, eu uso muito essa palavra, né? E é mágico, Verônica, eu que trabalho com isso há 17 anos já, vivenciar essa transformação, né, de a filha da mãe agora é a mãe da filha, né? Essa menina se transformando numa mãe, assim, num piscar, assim, é incrível. Eu atendo muitas pacientes que eu já atendia desde a sua adolescência, ou meninas, né, começar, e hoje são mães, assim, num gap de tempo de poucos anos, 5, 6 anos, e a diferença da maturidade que a gestação deu é uma transformação mesmo, né, cara? É incrível, é impressionante. É impressionante. Eu viver acredito. Isso e acompanhar isso de certa forma de fora, tu tá olhando, né? Isso aí é incrível. Não, a tua profissão é lindíssima, né? Porque tu vê exatamente a transformação, isso, né? É se transformar. E eu acredito, até quando eu tava grávida do meu primeiro filho, né? Eu fiz o meu curso de especialização em psicoterapia, então eu aprendi bastante sobre essa questão teórica, relação mãe-bebê, estudei o Winnicott, mas nada se compara à prática. E eu sempre digo assim, não tem receita de bolo, né? Não tem um livro,
não tem um curso no Eu brinco com Instagram, elas que eu digo não tem... que eu procurei, mas não achei o manual. Eu não venho sem o manual. Tu senão como eu entregava o ginecologista, manual, exatamente. não tem. Tu como ginecologista, quando tu foi pai, eu também, eu sou psiquiatra, estudei, mas quando é uma vivência única, né? E tudo é novo. Tudo é novo. Tudo é novo. E isso é mágico. Porque é isso que nos transforma. Se a gente tivesse um manual, tivesse um curso, não ia ser tão mágico Não. e tão amadurecedor e tão enriquecedor como é, né? Então, por isso que eu digo até o sofrimento, né? A gente tá querendo focar nisso, que eu acho que é importante, as mães que estão sofrendo, que não querem comentar, que estão com vergonha, que estão se sentindo Como dar culpado. suporte para ela? Como identificar, né, os amigos ali? Eu acho que ela tá precisando. Como a gente poderia, como amigo, como rede de apoio mesmo, identificar esse sofrimento e dizer assim, chamar ela e dizer assim, fulano, olha só, eu te observando. Então, como é que a gente poderia abordar, de certa Sim. forma? Eu acho Porque que... muita gente não quer, né? Nega. Mesmo falou, não posso me sentir assim porque é o meu sonho. Uhum. Pô, e agora eu tô sofrendo. Como é que a gente, primeiro, percebe sinais, né? E como é que a gente pode ajudar? Eu acho que esses sinais, isolamento, como a gente falou, né? Que tu vê assim, não tem mais motivo, mas por que ela não tá mais participando? Tá aqui conosco, Ou né? tu vê que tá angustiado. Porque esses sentimentos, a gente que convive de repente, já sente. Primeiro eu acho que os profissionais têm que ter esse diálogo aberto com a gestante. Do que é esperado, como a gente falou, baby blues, né? E o que já é algo que tem que pedir ajuda, né? Então, os profissionais têm que falar, os pediatras, os obstetras, né? Que são onde no início ali, quando tem o filho, no pediatra vai toda semana, né? A mãe vai toda semana. Então, esses sinais, como é que tu estás? Né? Como é que tu tá te sentindo? Tu tá conseguindo ter ajuda? Tu tem dormido de vez em quando tu consegue? Então, esse diálogo aberto, interrogativo, eu acredito que começa muita até... gente também tem medo de abordar, né, a puérpera, né? O que ela vai pensar, né? Mas aí que tá, isso é desmistificar. Isso é tratar a saúde mental e o sofrimento como algo possível, comum, às vezes contando a sua história. Eu passei, a fulana passou, uma paciente minha passou, né? E a gente mostrar, porque a gente vive um mundo de comercial de margarina, né? Ninguém posta depressão no Instagram, sofrimento, cicatriz, não. As pessoas postam só coisas boas. E aquele filtrinho bonito. Então nós como profissionais, a gente tem que mostrar que não é, a vida não é isso, né? A felicidade assim, ela não tá naquele 1% que tu viajou, que tu foi, não, ela tá no teu dia a dia e o sofrimento faz parte dos nossos momentos, das nossas transformações. Então, não ter medo de abordar, dizer, eu notei que tu tá mais pra baixo, né? Eu notei que tu não tá saindo. Anoiteceu já, eu ficaria aqui até amanhã, né? Com certeza, né? Com certeza. Verônica, para fechar, que conselho tu daria como terapeuta, como psiquiatra, mas principalmente como mãe, como tudo esse combo, né? Que estão se sentindo sobrecarregadas emocionalmente nesse momento, né? O que tu diria para essas mães, né, que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, como profissional e como mãe? O que tu falaria para elas? O que deixaria, né, para elas? Gostaria de dizer muitas coisas, mas eu vou tentar resumir, assim, até por experiências e coisas. Primeiro, que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Quando o avião cai, a gente tem que primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente. Depois... Porque se a gente não estiver bem, tudo desaba, né? Então, a mãe cuidar de si, se cuidar, né? Se mimar, se amar, ter uma relação com ela mais cuidadosa e amorosa, sem cobranças, né, é fundamental para o bem-estar do bebê, da família, do casal e dela mesma. Que papo, gente. Que papo gostoso, papo incrível. Só podia, por isso que eu queria fechar o nosso especial, né, desse mês de maio das mães com esse papo, sabe? Porque é incrível, né? Ai, que coisa boa! É incrível. E falar, um amigo querido. E falar contigo, né, com essa família que a gente ama tanto, né? A gente se gosta de verdade. Eu acho que a gente tem, Felipe, uma identificação muito grande, porque viemos de famílias de médicos,
né? E esse legado de cuidar das pessoas, né? A gente traz de uma forma transgeracional. Tu teve teu pai, né? Eu tive o meu pai, meu avô, meu irmão, tu também tem a tua irmã. Então, a tua esposa também é médica, eu também sou casada com médico. Então, a medicina, ela é muito mais do que a clínica, do que a técnica, né? Ela é isso, é essa conexão, é a gente querer ajudar. Não, muito obrigado mesmo. Eu queria te deixar um presente, né? Ah. Por ter me recebido aqui, ainda mais aqui, né? Sala do vô Luiz. Foi um presente esse papo, essa conversa, te ter aqui com a gente, depois de alguns anos sem se ver, né? Não, Foi... mas se vê presencialmente, né? Só presencialmente. Pois é. Me alcança, faz favor, o presente. Eu vou te dar um presente que a gente presenteia todas as mães que ganham no dia da alta. Né? A gente dá esse presente para todas elas. Tive alta da entrevista. É um mimo que a gente dá o nosso mascotinho, Olha o nosso só. perpudim, Que bacana. que eu queria te presentear. Tem tem a lindo. cartinha da mãe aqui dentro, pode abrir. Meu Deus, que amor. Os meus filhos vão adorar também. Pois é, né? levar pros Que guri. amor, cheiroso também, que amor. E a clínica, que bacana. Vou guardar com muito carinho. Elas levam pra casa pra ser o companheirinho dos nenês, né? Que bacana. Então eu precisava te dar esse presente também por um agradecimento por nos receber aqui, né? Esse tempo que tu dedicou a nós a conversar esse papo tão bacana. E vai ser inesquecível. Gostei muito da conversa. Achei, assim, extremamente relevante esse tema. Eu acho que a gente disseminar educação, psicoeducação, é quebrar estigmas, né? E saúde mental é para todos, né? Poder contribuir com isso e tu, como ginecologista, escolher esse tema. Muito obrigada, né? Parabéns pelo teu trabalho, pelo ser humano que tu é. Um grande amigo, um grande médico, sem dúvida. E estamos juntos aí. Pode contar comigo. Podemos conversar sobre mais vezes, Sempre, então. sempre. Beleza. Gente, esse foi o papo dessa semana. Adorei fazer essa série para vocês. Vocês podem acompanhar e devem acompanhar esse bate-papo na íntegra no nosso canal do YouTube, canal Clínica Intra. Aqui no Instagram uma versão bem resumida, certo? Então tá, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!